Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 21 de fevereiro. Hoje a igreja celebra São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Este santo nasceu em Ravenna, na Itália, no ano 1007. Foi um monge beneditino que se tornou cardeal. Foi um grande colaborador do Papa Leão IX. São Pedro Damião foi superior do seu mosteiro. Sob o seu comando, tornou-se modelo para os outros grandes mosteiros. Permaneceu superior até a sua morte, em fevereiro de 1072. Em 1823, foi declarado doutor da igreja. E nós vamos meditar no evangelista Marcos, no capítulo 9, os versículos de 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Jesus aos seus discípulos vale intensamente para todos nós até os dias de hoje. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Os discípulos seguirão o mesmo caminho de Cristo. Por isso, devem ser servidores como Jesus e estarem disponíveis com simplicidade e bondade como as de uma criança. Saibamos, pois, escolher o caminho de Cristo e não o de nossa cabeça ou de nossas ilusões. Nós, os discípulos de Jesus, continuamos pelo caminho, muitas vezes, discutindo quem de nós é o maior. Quem de nós é o maior na família, na comunidade, na empresa, e não aprendemos que nossa grandeza está no serviço que prestamos e não nos títulos e cargos que temos. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nas paredes demonstram nossa vaidade, pois lá estão os nossos títulos. Vivemos correndo atrás de decorações, vestes e distintivos que mostram como somos importantes. Tristes ilusões. Tudo passa, só Deus e o seu amor
permanece. No Evangelho de hoje, Jesus dá uma instrução aos seus discípulos sobre justamente a humildade e lembra de que a superioridade está no serviço aos outros. Como pessoas de fé, devemos nos esforçar para não aspirar lugares de preferência ou de poder, porque isso nos distanciará no desejo de Deus para os seus filhos e filhas. Perguntemos, irmãos e irmãs, como nós nos preparamos para atender os pequenos? O que faremos para nos envolver com Jesus e as pessoas no mundo na atualidade? São perguntas, irmãos e irmãs, e são contextos de vida que com muita facilidade nós nos enganamos. Somos muitas vezes levados pela nossa capacidade de nos achar muito importantes, quando na realidade, como diz o Evangelho de hoje, o maior entre nós é aquele que se dispõe a servir. E é por isso que precisamos prosseguir orando, pedindo a Deus que nos conceda a graça e o dom da fidelidade, da humildade, para que assim possamos construir o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino do amor, da paz, da justiça e da fraternidade. E nós, irmãos e irmãs, a partir de amanhã, vamos iniciar o tempo quaresmal, vamos parar com as celebrações do tempo comum da nossa liturgia na igreja, para celebrar 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor. Vamos orar pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, pela paz no mundo, pelas vítimas de violências, pelas pessoas que nos pedem orações e também pelos nossos irmãos que sofrem com essas atrocidades do vulcão. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.